Olá, amigos! Como é bom estar aqui em mais um Teologando. Mais uma semana em que vamos trazer assuntos teológicos importantes. Estamos assim descortinando de uma forma simples a hermenêutica bíblica, o modo que nós temos de ler a palavra de Deus e, através das regras principais, compreendermos aquilo que Deus está nos dizendo através da sua palavra. Quero lembrá-los que você deve compartilhar e, logicamente, se inscrever, ativar aí o sininho e dizer o que você está achando. Deixe seus comentários para que a gente possa perceber como está o nosso canal, ok? Vamos então para mais um assunto importante. Vamos trazer hoje o nosso entendimento sobre o que a Bíblia contém. Contém a mente de Deus. A Bíblia, com seus 66 livros, dividindo-se em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento, é a palavra de Deus, como nós chamamos, palavra de Deus, também conhecida como Escritura Sagrada. Nos próprios textos da palavra de Deus, nós vamos encontrar o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, que nos diz assim: Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, olha aí, nem o poder de Deus. Quando Jesus lança essa palavra, segundo o evangelista Mateus, ele está deixando bem claro o quanto nós devemos conhecer Deus através da palavra de Deus, que na época de Jesus estava compilado, escrito na Torá, nos livros importantes do judaísmo, que nós temos hoje como o Antigo Testamento. Quando Jesus está trazendo esse assunto, não existe ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento vai ser escrito anos depois, com a igreja se espalhando e registrando os feitos e palavras de Jesus. Então, neste momento, Jesus está se referindo à lei, os profetas, os deixados, os escritos, os anais dos reis da história, crônicas, enfim, salmos, provérbios, tudo que os judeus utilizavam como palavra de Deus, Jesus está dizendo: vocês erram porque vocês não conhecem a palavra de Deus. As escrituras que já haviam naquela época faziam com que os judeus pudessem conhecer a mente de Deus, saber o que Deus realmente falava com eles. Logicamente, nós entendemos que o povo daquela época, de 2000 anos atrás, ele não tinha acesso às escrituras como nós temos. Faço menção aqui do profeta Oséias, dizendo que o povo está sendo enganado porque lhe faltava conhecimento. Então, é muito importante que um crente, um cristão, um seguidor de Jesus busque conhecer a mente de Deus, que alguns pensam que somente orando e jejuando nós conseguimos ter aquilo que Deus quer nos dizer. Não. Lê do engano. O que nós encontramos na oração e no jejum é uma intimidade que faz com que Deus revele a sua vontade, mas que está registrado na palavra de Deus. Então, ler a palavra, conhecer as Escrituras, orar e jejuar, fecha o pacote. Você consegue perceber, ter a revelação, buscando através também do conhecimento. Como vamos entender Deus nos falando sobre assuntos que Ele já deixou registrado? Pensemos que Deus pode dizer: por que você não leu o que eu escrevi através dos homens inspirados? Referindo-me à palavra de Deus. Veja que muitos estão ocupando Deus com situações que já têm resposta na Bíblia, simplesmente porque não leem a palavra de Deus.
não buscam conhecer a mente de Deus através das Escrituras. Muito comum nos meus momentos pastorais, nos gabinetes, abrir a palavra de Deus e trazer respostas a pessoas que, na dúvida, querem ouvir do pastor. E eu abro a palavra e digo, vamos ver o que Deus vai dizer sobre esse assunto. E ali a palavra tem respostas para aqueles questionamentos. Então, nós podemos entender que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras que temos em mãos, são verdadeiramente, no conjunto, a mente de Deus para nos trazer respostas. Por isso necessitamos estudar e buscar conhecer mais a palavra de Deus. O evangelista Lucas, no capítulo 24 do seu evangelho, capítulo 32, diz: E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Queridos, esse versículo que acabo de ler diz respeito aos discípulos de Emaús. Aqueles discípulos que estavam em Jerusalém para ver o que estava acontecendo, os burburinhos da morte de Cristo, eles estão ali sem compreender exatamente, voltam para casa e no meio do caminho, no caminho de Emaús, estaria ali, segundo Lucas, o próprio Senhor falando com eles, explicando as Escrituras, e eles declaram que eles não haviam percebido que era o próprio Senhor Jesus falando com eles. Jesus que venceu a morte, ressurreto do mundo dos mortos. Eles não perceberam isso, mas eles declaram que o coração ardia. Veja que coisa importante. O coração ardia quando Jesus lhes explicava a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos verdadeiramente olhar para as Escrituras para conhecer a mente de Deus. Um outro texto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16, está escrito: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Nesse discurso, Pedro está fazendo menção do que já havia, lembra o que falamos agora há pouco? Da palavra de Deus, do que hoje nós chamamos Antigo Testamento. A única escritura que os judeus lhe tinham em suas mãos era os registros dos profetas, dos salmos, e aqui ele está falando como a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que havia trazido uma predição de Davi, preste atenção, por boca de Davi a respeito de Judas. Nós vamos encontrar nos Salmos, que tem ali a autoria, vamos dizer assim, explicaremos bastante sobre isso no decorrer das semanas, a autoria de Davi naquele Salmo, e ali ele fala sobre a traição de Judas. Por exemplo, no Salmo 41, há ali uma predição quando é dito: até o meu amigo íntimo, que colocava a mão no prato comigo, que comia do meu pão, levantou o calcanhar contra mim. Um modo poético, expressivo, de dizer que alguém seria traído. Ou, para a ocasião, foi a relação de uma traição já acontecida, mas que faz predição ao que Jesus viveu. Então, veja que as Escrituras são necessariamente a mente de Deus. O que nós precisamos fazer? Buscar conhecer as Escrituras para entender o que Deus tem a nos dizer. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, diz: Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Esse momento, que nós chamamos de
os crentes bereanos, os crentes de Bereia, eles estão examinando as Escrituras que haviam, comparando as Escrituras com o modo do apóstolo Paulo trazer suas revelações. Paulo está em Bereia, pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho, apresentando-lhes Jesus Cristo, a sua história, tudo o que Jesus fez e ensinou. Veja que estamos falando de um apóstolo que não viveu ao lado de Jesus, mas que se converte, é inspirado pelo Espírito Santo, aprende questões importantes com os demais apóstolos e discípulos e agora ele está pregando o Evangelho aos crentes de Bereia. E verdadeiramente aqueles homens estão fazendo o quê? A Bíblia diz que eles são mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles vão às Escrituras comparar o que está sendo pregado. Veja que nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia e fazer disso uma prática em nossas vidas. Quando o pregador, o preletor, o vosso pastor estiver pregando, esteja atento, leia a palavra de Deus, anote as coisas que talvez você tenha tido dúvida, leve para a sua casa, pesquise mais a palavra de Deus e, se possível for, envie uma mensagem para o seu pastor perguntando o que ele quis dizer sobre determinado assunto. Isso nos ajuda, assim como ajudava os crentes de Bereia, a vasculhar as Escrituras para conhecer a mente de Deus. Trazendo mais uma citação em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 27 e 28, diz assim: Quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que Jesus é o Cristo. Veja que esse momento está retratando um instante exato que Apolo, dotado das Escrituras, conhecedor das Escrituras, revela àquele povo a mente de Deus. Ele, com autoridade e poder, inspirado por Deus, ele começa a expor, convencendo os judeus. Ele expõe Jesus, provando. A palavra provar é para nos dizer que, ao compararem com as Escrituras, eles tinham certeza de que aquele a quem Apolo se referia era o Messias que havia de vir. Então, nós precisamos conhecer as Escrituras para que possamos conhecer a mente de Deus. Quero repetir isso, a Bíblia é a mente de Deus. Nós encontramos a mente única de Deus que inspirou e ditou aos diferentes escritores os seus sagrados livros. É o milagre dos séculos. A Bíblia é de origem sobrenatural e sobre-humana, escrita por mais de 40 autores de diferentes posições num período de 15 séculos. Veja, hoje ela chega às nossas mãos como um único livro. Ela, a Bíblia Sagrada, é o tudo de Deus para esta vida e nada se tem nela a acrescentar. Então deixo-vos aqui 2 versículos importantes, 2 textos importantes da Palavra de Deus sobre essa questão de acrescentar. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, está escrito: Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Veja como Moisés está aqui se referindo à palavra de Deus pura, que não precisa de acréscimos. A palavra de Deus deveria ser interpretada com mais ênfase nas nossas vidas, com mais
prioridade nas nossas vidas, para que pudéssemos conhecer a mente de Deus e o querer de Deus para cada um de nós. Num outro texto, em Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, o texto escatológico vai nos dizer no capítulo 22, versículos 18 e 19: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Veja que aqui há uma palavra de advertência para aqueles que aumentam ou diminuem o que está na palavra de Deus. A mente de Deus precisa ser entendida, percebida através do conhecimento das Escrituras. E de posse do conhecimento das Escrituras, conhecendo assim a mente de Deus, entenderemos o que Ele tem para nós e o que Ele tem para aqueles que nos ouvem. Quando nós falamos da palavra de Deus, devemos manter o temor e o tremor de transmitir apenas aquilo que o Senhor está nos dizendo. Pense em alguém que cochicha no ouvido do outro e diz: conte para fulano tal história. Quando aquele que ouviu chega até fulano, ele muda a história. Quando fulano retorna para o primeiro que disse, comparará a história e assim verá que o intermediário disse o que não ouviu. Esse é o perigo que nós corremos. Quando nós não conhecemos as Escrituras, não temos a noção real do poder de Deus e de tudo que Deus pode fazer em nossas vidas. Guarde isso no seu coração. Você que está comigo todas as semanas, conhecendo um pouquinho mais das Escrituras, através da hermenêutica, guarde isso no seu coração. Transmita apenas o que a mente de Deus disse a você. Bom, chegamos ao final de mais um capítulo do nosso Teologando. Espero encontrar você na próxima semana e, repito, deixe seus comentários, diga o que você está achando e nós vamos caminhando juntos para assim conhecermos mais da palavra de Deus e do poder de Deus em nossas vidas. Espero vê-lo na semana que vem, se Deus quiser. E que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Até a próxima.